Fala galera, Túlio Calil aqui, mais um tutorial, dessa vez com React.js. Eu vou trazer aqui um tutorial de como fazer efeito de transição entre as rotas utilizando o React Router DOM. Eu já criei aqui um projeto com o Create React App, eu vou abrir ele aqui no Visual Studio Code e a gente vai começar limpando aqui esses arquivos que a gente não vai utilizar. Ok. Agora a gente vai fazer a instalação de alguns dos componentes que a gente vai estar utilizando. Então eu vou aqui utilizar o yarn. Então yarn add. O primeiro componente que a gente vai estar utilizando vai ser o React Router DOM. Então yarn add React Router DOM. O segundo vai ser o Styled Components, para a gente poder fazer a nossa estilização. A gente vai estar também utilizando o React Icons. E o componente que vai ajudar nas nossas transições, ele vai capturar o estado de uma rota, de mudança de uma rota para outra, que é o React Transition Group. Então, React Transition Group. Além desses componentes, eu esqueci de mais um. Então, yarn add, que é o History, que é o que vai gerar o histórico de transições das nossas rotas aqui para o React Router DOM. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui vai ser o nosso arquivo routes.js. Eu vou utilizar o snippet aqui, então, para criar, né? E a gente vai começar aqui fazendo o seguinte: import. Além disso, a gente vai precisar aqui também importar dois componentes: o Transition Group em si e o CSS Transition. Agora eu vou precisar criar aqui as minhas páginas. Então eu vou vir aqui, criar um novo folder e vou criar views. E eu vou criar apenas duas páginas para esse vídeo. Então eu vou criar aqui home e eu vou criar about. Esses componentes das minhas duas páginas eu já vou pegar no meu repositório do GitHub, para a gente não perder tempo aqui. Prontinho, já criei as minhas duas páginas aqui e eu vou importar elas aqui agora. Ok, aqui eu já tenho as minhas duas rotas que eu vou utilizar. Então eu vou começar fazendo o seguinte aqui agora. Eu vou criar um Transition Group. O Transition Group ele gerencia um conjunto de componentes de transição, como vai ser o caso do próximo que a gente vai estar utilizando aqui agora, que é o CSS Transition, que por sua vez gerencia o estado da animação, então se ela iniciou, se ela está ocorrendo, se ela já concluiu. Então a gente criou ele aqui agora, e aqui dentro a gente vai criar um switch, e dentro desse switch a gente vai criar as nossas duas rotas. Então, route, e aqui a gente vai ter o path, que é o caminho da nossa rota, exact, que quer dizer que tem que ser exatamente este caminho, ou seja, ele não vai interpretar essa barra em outra URL, tem que ser exatamente essa barra, não pode ser barra e mais alguma coisa. E aqui o componente que a gente quer renderizar. Nesse caso, o home. Eu vou duplicar e vou mudar aqui para about, na rota about. Ok, configuração básica que a gente já utilizou. Agora, o que é que a gente precisa? A gente precisa, para passar para o CSS Transition, qual a localização, qual a location, né, que a gente está exatamente. A gente precisa passar qual a classe de animação a gente quer, ou seja, a gente tem que criar uma animação em CSS, dar um nome para essa animação e em seguida passar, informar ele aqui para o CSS Transition e a gente precisa dizer o tempo dessa animação. Então a gente vai começar com o seguinte. A gente vai declarar uma constante chamada location e utilizar o useLocation para recuperar esse valor de localização. A gente vai precisar passar um aqui para o nosso CSS Transition e a gente vai passar o location.key, já que cada localização, cada rota que a gente tiver, ele vai ter um key, né? Ele vai ter uma chave. Em seguida, class name, e eu vou chamar aqui de transition mesmo. E em seguida, timeout. E eu vou pôr 500 milissegundos.
Aqui agora no nosso switch, a gente também precisa passar uma location. E vai ser a nossa variável location mesmo. A gente já pode salvar aqui. Boa parte já está pronta. O que é que a gente precisa fazer agora? A nossa animação no arquivo CSS. Então aqui dentro do meu SRC eu vou criar um novo folder e vou chamar de Styles. Dentro de Styles eu vou criar um arquivo chamado animation.css e vou criar também um arquivo chamado global.css. Eu vou executar o projeto aqui agora, então vou dar um yarn start e vou abrir uma outra aba aqui no terminal para deixar livre. Ok, aqui agora com a tela lado a lado a gente vai fazer o seguinte, a gente pode fechar esses dois arquivos que a gente criou, a gente vai preencher eles daqui a pouco. E agora a gente vai precisar configurar o nosso history e configurar o nosso router, que é o gerenciador das nossas rotas. Então vamos criar mais uma pasta aqui e eu vou chamar ela de services. E dentro dela eu vou criar um arquivo chamado history.js. Dentro desse arquivo eu vou importar do history uma propriedade chamada createBrowserHistory. A gente vai criar uma constante chamada history e vai dizer que ela é igual a createBrowserHistory que a gente acabou de importar. Em seguida a gente vai exportar ele por padrão. A gente já pode fechar ele aqui. Eu vou fechar esse arquivo de rota. E vamos voltar aqui no nosso app.js. Aqui dentro do nosso app.js, a gente vai começar importando do React Router DOM o nosso browser router. Só que eu vou chamar ele de router. E a gente vai importar o nosso arquivo de rotas. Então vou chamar de routes from routes.js. E a gente precisa importar também o history que a gente acabou de criar. E aqui a gente vai fazer da seguinte forma. A gente vai criar um router e dentro desse router a gente vai passar todas as nossas rotas que a gente tem no nosso arquivo routes. O nosso router, um dos parâmetros que ele recebe é o history. Então a gente vai passar aqui history e o nosso arquivo de history que a gente acabou de criar. Eu vou salvar aqui. Ele gerou um erro porque ele não encontrou essa imagem. Eu vou criar aqui uma nova pasta chamada assets. Assets. E dentro dela eu vou criar uma nova pasta chamada images. E aqui eu vou jogar essa imagem que eu acabei de baixar. Ok, deixa eu verificar aqui meu arquivo de rotas. A tela ficou toda branca. Ok, achei aqui. Eu digitei errado, é componente, aliás. Ele já renderizou aqui a minha rota principal, né, que seria a minha home, que é exatamente esse componente aqui. Só que ele está com alguns errinhos aqui, está meio desconfigurado. A gente vai corrigir isso aqui agora rapidinho. A primeira coisa é essa margem, que a gente vai zerar ela aqui no nosso arquivo de styles global.css. Então a gente vai zerar aqui da seguinte forma. Asterisco, né, que seria todos os elementos, e a gente vai botar a margem 0. Agora a gente precisa importar esse arquivo global.css. Eu vou importar ele aqui no app. Pode ser no app ou lá no meu index primário, contanto que seja aqui antes da utilização dos routes, né, que aí ele vai herdar em toda a aplicação. Então vou importar logo ele aqui. styles.global. Ok, ele já corrigiu aqui. E aqui junto com o meu arquivo global.css, eu vou importar também o meu arquivo de animação. Então já vou deixar ele importado aqui para quando a gente for escrevendo, ele já ir salvando. Só falta mais uma coisa aqui, que é a minha fonte. Essa não é a fonte que eu quero utilizar. E agora eu preciso aplicar essa fonte. Eu vou aplicar ela para tudo na minha aplicação, então fonte family. Prontinho, aqui já está mais bonito. Mas
Agora o que a gente vai fazer é justamente nessa mudança de páginas aqui, a gente precisa aplicar uma transição, é isso que a gente quer fazer. Que essa mudança não seja tão brusca. Então, é aí que entra o nosso arquivo animation.css. A primeira animação que eu vou fazer aqui vai ser uma animação de fade. Então, o que é que eu vou fazer? Ponto para indicar a classe, né? A gente utilizou a classe com o nome transition. Então, ponto transition, enter. E aí aqui eu vou colocar opacidade 0 e o index dela eu vou colocar 1 para garantir que ele fique sempre para cima. Você pode utilizar um número mais alto se você estiver utilizando os outros indexes aí na sua aplicação, mas no geral 1 funciona muito bem. Então aqui agora eu vou criar o segundo estado da minha animação, que é o transition enter, ponto, transition enter, active. E aqui eu vou colocar a opacidade como 1. E eu preciso utilizar o transition do HTML para fazer essa transição de forma suave. Então a gente vai utilizar o transition. Aqui a gente diz qual propriedade a gente quer fazer a transição. Então é a opacity. Aqui a gente vai indicar quanto tempo essa transição vai levar. Lembrando que é sempre bom casar esse tempo com o tempo que a gente colocou aqui no arquivo routes. Então 500 milissegundos. E o efeito que a gente quer. Eu vou utilizar o Waze. Eu vou salvar aqui. E aqui a gente já pode testar. Então eu vou clicar aqui. Então esse é o efeito de transição de fade que a gente conseguiu aqui. Pode ver que quando eu clico, né, ele faz esse fade in, depois ele faz o fade out, aliás, e depois faz o fade in. E essa cor de fundo, essa cor branca, é a cor do meu HTML, do meu container HTML. Então se eu fizer aqui HTML e setar um background color, por exemplo, para esse vermelho aqui, ele vai fazer a transição em vermelho. Se eu fizer preto aqui, ele faz a transição na cor preta. Outro efeito bem legal é o efeito de translate. Então eu vou apagar aqui esse HTML. E aqui a gente não vai utilizar opacity, a gente vai utilizar transform, translate no eixo Y. Quero que ele venha de cima para baixo. Então eu vou utilizar aqui menos 100 VH. O VH é basicamente o tamanho da minha viewport, né? Então o H é de height, então é a altura da minha viewport, ou seja, a altura da minha janela. E 100 é o tamanho que eu quero. Eu quero 100% da altura da minha janela, 50%, enfim, eu vou querer 100%. E negativo porque eu quero que ele faça o efeito contrário. Então aqui não vai ser mais opacity, agora vai ser o mesmo transform no eixo Y também. E aqui eu vou querer 0 VH. A gente vai mudar aqui também a propriedade, não vai ser mais opacity, agora vai ser transform. E ao mesmo tempo com o mesmo efeito, ease in. Eu salvei aqui e vamos clicar para ver. Então, quando eu entro na rota, ele dá esse efeito caindo aqui, né? Como se estivesse caindo. Inclusive, se eu botar aqui 100, ele vai fazer o efeito de baixo para cima. Então, dá para você utilizar várias propriedades, e inclusive com o Transform você consegue fazer animações de slide, como se fosse carrossel, e você consegue utilizar uma outra aqui que eu achei bem legal também, foi utilizando o widget. Então, ele comprime até colapsar. Então, eu conseguiria colocar aqui também. E assim ficaria como se ele estivesse passando de página. Fica um efeito bem legal. Enfim, existem diversas possibilidades. Você tem um CSS que é muito poderoso para fazer qualquer transição que você quiser. E essas são algumas que eu achei bem legais. Então, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma sugestão, pode deixar aí nos comentários. E valeu!